Hoje iremos estudar um pouquinho sobre a palavra do Senhor e, embora a carta seja de 1 Pedro, eu vou me dar uma de Tiago. Tiago era conhecido como provocador. Então eu gostaria de provocar um pouco os irmãos a partir da Bíblia. E é por isso que o tema da mensagem é vós sois, mas não é vós sois no sentido afirmativo. É vós sois no sentido de interrogação. Vós sois, em muitos momentos na Bíblia, Tiago é um grande exemplo disso, o objetivo não é fazer afirmações, é colocar interrogações. A gente cantou Sonda-me, Senhor. E a interrogação é uma forma de fazer com que a gente examine a nós mesmos, para verificar se o que está dentro do nosso coração está ou não de acordo com a palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer a partir de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E antes de começar, eu gostaria de fazer mais uma rápida oração. Tá bom? Pode abaixar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua mão sobre esta noite, sobre este culto aqui. Senhor Deus, que possamos entregar os nossos corações para que aberto seja tocado, influenciado pela Tua palavra, de forma que tenhamos um cristianismo ativo, de maneira que possamos glorificar o Senhor por meio da nossa vida, por meio da nossa mente, por meio das nossas intenções, por meio da nossa atitude diária, por meio do culto, que tudo seja por Ti, para Ti, que Tu sejas engrandecido neste lugar, que Tu sejas engrandecido por meio de nós, é o que nós Te pedimos encarecidamente. Precisamos do Senhor sobre este lugar, sobre este culto, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho. Precisamos do Senhor para a nossa vida, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada. É por isso que tudo depende de Ti, tudo vem de Ti. E nós confiamos que virá do Senhor tudo aquilo que for necessário para a Tua honra e a Tua glória. Agradecidos e confiantes, oramos. Amém. Se puderem abrir em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aqui o contexto é Jesus Cristo que veio até aqui à terra e provocou duas reações totalmente contrárias. A primeira delas é quem olhou para Jesus e creu. Aqui o termo que é utilizado é não é confundido. Em outras palavras, quem crê em Jesus é reconhecido assim. E quem crê em Jesus passa a ser reconhecido como crente. Mas, do contrário, aquele que não crê, acredito que tropeça. E tropeça no sentido de cair. Quem não crê, cai. É desobediente. E o final do versículo 8 diz: para o que também foram destinados. Infelizmente a gente sabe sobre qual destino tem as pessoas que decidem não crer. Mas, o versículo 9 começa com um mas. E aí começa a falar diretamente para cristãos. E é para nós aqui. É dito, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de pegar ponto por ponto desses termos que estão aqui e fazer a pergunta para cada um de nós, inclusive para mim: nós somos? E vamos começar com: será que nós somos a geração eleita? Geração aqui
pelo termo grego, significa ser pertencente à família, ou fazer parte da descendência. E eu não vou falar muito sobre eleição, não é esse o propósito, mas o fato é, assim como existe aquela pessoa que creu e é reconhecido como crente em Jesus Cristo e vai ser salvo, tem aquele que não crê e está condenado. Tem a geração eleita e tem a geração que não é eleita. E a gente precisa analisar. Será que a gente faz parte da geração, da família, da descendência que será salva ou não? Que receberá os galardões de Deus ou não? Mas vós sois a geração eleita. Em João 8, começa a falar um pouco sobre quem não faz parte da geração eleita. E eu sinceramente quero que a gente analise os nossos corações para verificar em qual posição a gente se encaixa. João capítulo 8, versículo 41. João 8, a partir do 41 até o 47, diz assim: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por enquanto aqui a gente verifica inicialmente que tem algumas características que demonstram que pessoas que estão achando que são filhas de Deus, na verdade não são. Aqui o contexto é Jesus falando para os fariseus que eles eram os hipócritas, e aí eles falam, não, peraí, nós somos filhos de Deus. E aí Jesus fala, não. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês cumpririam essas características. E aí a gente verifica algumas das características que Jesus fala. No versículo 42 é dito, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Primeira característica de pessoas que não fazem parte da geração eleita, são pessoas que não amam a Deus. E aí a gente pode falar, não, todo mundo aqui ama a Deus. Mas a grande questão é até qual ponto a gente ama a Deus. A Bíblia diz, em uma das cartas de Apocalipse, para comprar ouro refinado pelo fogo. E a questão é esse refinamento pelo fogo, pode ser uma dificuldade, pode ser uma doença, pode ser o que for, que vai chegar a identificar qual o nível de amor que a gente tem por Jesus. Amar no grego significa valorizar muito, atribuir um alto valor. Até qual nível a gente ama a Deus? A gente ama a Deus até o nível em que, apesar da dificuldade, Ele continua sendo a nossa prioridade e permanece sendo adorado. Então a primeira pergunta aqui é, até que nível você vai? Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de uma doença, ou seja lá o que for, da loucura desse mundo, até que ponto você permanece colocando Deus como sua prioridade, como minha prioridade, e a gente permanece adorando a Ele?
Uma característica de alguém que não pertence à geração eleita é quem não ama a Jesus. Versículo 43 diz: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aqui a gente vê mais uma característica de quem não faz parte da geração eleita. Não absorve o que Jesus diz. Não absorve os mandamentos de Jesus. É desobediente. Você está, o pastor, o presbítero, a Bíblia, está todo mundo falando. Deus está utilizando várias formas para falar com aquela pessoa. Fala, e a pessoa não escuta, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem não pertence à geração eleita não absorve, não escuta a voz de Deus. E é isso que Jesus fala aqui para os fariseus. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não? Que eu falo, vocês não escutam? É como se eu não tivesse falado nada. Isso mostra que vocês não fazem parte da geração eleita. Quem não faz parte da geração eleita não observa os mandamentos de Jesus. Versículo 44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós vemos algumas outras características. Quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Nós somos filhos de Deus. Mas e no dia a dia? A gente escuta a voz de quem? A gente está fazendo a vontade de quem? É isso que no final das contas demonstra se a gente faz parte ou não da geração eleita. Se a gente faz parte ou não daqueles que são reconhecidos como crente em Cristo Jesus ou daqueles que são filhos da desobediência. Quem não faz parte da geração eleita quer satisfazer os desejos da carne, os desejos do mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida. É tudo que não se refere a colocar Jesus como prioridade e a santificar o nome de Jesus por meio da nossa vida. Quem é dominado, controlado pelo mundo, pela carne, por Satanás, por qualquer outra situação que não seja um domínio efetivo de Deus sobre a sua vida, não faz parte da geração eleita. No versículo 45 diz: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Isso é muito cruel. Está falando que uma pessoa que não faz parte da geração eleita, se ela escutar a palavra de Deus verdadeira, ela vai simplesmente rejeitar. Ela não vai querer escutar. Ela vai achar que está errado, ela vai ir contra. E pode ser que a gente não faça isso de uma forma tão escancarada. A gente ouve um culto, não, sim. Mas daí vai, chega numa situação na nossa vida, no nosso dia, no nosso trabalho, e faz exatamente o contrário. Jesus conta uma parábola que fala um pouco sobre isso. Teve um pai que falou para seus dois filhos fazer uma determinada coisa. Um dos filhos fala: eu não vou fazer nada não, que você não manda em mim, todo revoltado. E o outro falou: não, vou fazer sim, pode confiar. Pai virou as costas. O revoltado, na verdade, era um bom filho. Ele só estava meio indignado por alguma coisa que estava passando na vida. A vida não estava boa em algum sentido. Aí ele foi lá e fez. E aí o outro,
Parece. Agora que esse velho saiu, eu vou fazer o que me der na telha. E aí a pergunta de Jesus e aí? Qual que vai ser parabenizado? Aquele que falou que faria e não fez? Ou aquele que estava meio indignado com a vida, mas reconhecendo a autoridade do Pai, obedeceu? Isso mostra se a gente faz parte da geração eleita. Isso só está no sentido de condenação para aquele que não faz parte. Porque se a gente faz parte daqueles que mesmo às vezes fica meio indignado, mas vai lá e obedece, isso é uma certeza de que a gente faz parte do grupo dos filhos de Deus. Quem não faz parte da geração eleita, de acordo com o versículo 45 até o 47, não se firma na verdade. Quem dentre vós, 46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. No versículo 46 é dito sobre mais uma característica que na verdade resume as outras. Quem é filho de Deus, escuta as palavras de Deus, crê em Jesus Cristo. E não é só crer em Jesus Cristo. Aqui está falando de pessoas que reconhecem que são escravas do pecado e que precisam de Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo elas não conseguem se tornar filhos obedientes. Dependem do próprio Jesus Cristo, controlando a sua vida, dominando a sua vida até o nível em que ela consiga superar os desejos da carne e fazer a vontade do Espírito. Esse é o sentido de crer, do versículo 46. E se vos digo a verdade, por que não credes? Para quem crê é um negócio óbvio, está sendo falado a verdade. Mas para quem não crê, não é tão óbvio assim. Quem não faz parte da geração eleita, não crê naquilo que Jesus diz, não crê no próprio Jesus e não obedece. Resumo: geração não eleita é igual a filhos da desobediência, assim como essas pessoas aqui. Mas Tito, capítulo 3, fala da forma com que a gente se torna, e não somente se torna, como a gente percebe que faz parte da geração eleita. Isso, Tito, é meio difícil de encontrar na Bíblia, mas é Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. É um pouquinho antes de Hebreus. Tito, Filemão, tem uma página só. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3. Agora a gente começa a falar efetivamente sobre a geração eleita. Diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança
da vida eterna. Em resumo, aqui está dizendo que o sangue de Jesus lavou todo aquele que crê. Mas aqui é usado um termo mais bonito do que simplesmente lavar. Versículo 5. Nos salvou, como nos salvou? Pela lavagem da regeneração e da renovação. Renovação a gente vai falar agorinha, mas sobre a regeneração. Essa palavra regeneração tem absolutamente tudo a ver com geração, porque regenerar significa ser nascido para uma nova geração. Quem faz parte da geração eleita, antes também foi parte dos filhos da desobediência. Não está por cima da carne seca de ninguém. É isso que aqui essa frase pode ser usada, né? Agora eu estou com um pouco de medo. Não é melhor do que ninguém. Também nós. Tem gente que fala que crente, é arrogante, cheio de si. Isso não é verdade. O próprio Paulo, ele começa a se colocar na jogada. Porque também nós éramos. Nós éramos, no passado, insensato. Eu acho que isso essa é a melhor palavra para resumir como a gente é antes de crer em Jesus Cristo. Insensato significa sem senso. Senso é inteligência, é razão, é reflexão, tá batendo bem da cabeça. Eu não sei como usam aqui o termo. Sem noção. Obrigado, meu irmão. A gente é um bando de sem noção. Insensato. Porque é só se for sem noção para não perceber que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé e que é por Ele que vivemos e existimos. Mas a gente é esses sem noção também. A gente é desobediente e estava desviado, servindo a pecado, ignorando a existência de Deus, não se importando com a existência de Deus. Mas chegou um momento em que Deus demonstrou a sua misericórdia. E olha, quem faz parte da geração eleita sabe exatamente o momento em que chegou essa linda misericórdia de Deus. E é nítido essa lavagem de regeneração que é feita na vida daquele que crê. A gente se torna diferente. Regeneração. O sangue de Jesus nos lavou. Nós deixamos de fazer parte da geração dos desobedientes e nascemos de novo. Agora novas criaturas, filhos de Deus. E essa parte é muito bonita e se refere ao Evangelho da Salvação, mas isso aí tem um motivo. Na verdade, tem vários objetivos. Ele não nos transformou em geração eleita à toa. Eu coloquei aqui 5 objetivos para rapidamente a gente ver. A gente não foi salvo para nada. A realidade é que a gente não foi salvo para não ir para o inferno. Não ir para o inferno é secundário nos projetos de Deus. A gente é salvo porque Ele tem uma série de outros projetos para a gente e que Ele está doido para ver a gente seguindo. Ele tem uma série de planos ao longo de toda a nossa vida sobre como a gente vai servir a Ele e como vai agradar a Ele, como Ele vai agradar a gente de novo. Uma vida de relacionamento permanente com Deus. E eu gostaria de ver alguns dos objetivos que fizeram com que Jesus Cristo morresse na cruz para nos regenerar.
para nos fazer parte da geração eleita. Regeneração pode ser substituído por nascer de novo. E em João 1, versículo 12 e 13, diz um pouco sobre isso. Pastor, vai me falando do horário aí. Eu tenho até quanto tempo? Hã? Tá. João 1. Certo. Vamos lá. João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a gente vê primeiramente que a gente nasceu, foi regenerado pela vontade de Deus. O 1 Pedro também fala um pouco sobre isso. A gente leu, a gente foi criado para uma esperança viva. Está ali no capítulo 2, versículo 13. Para uma herança viva. Para uma viva esperança. Será que a gente tem vivido nos nossos dias uma viva esperança? A gente é geração eleita e foi criado para ter uma viva esperança. Em 1 João 3,9 diz que nós fomos regenerados para não viver em pecado. Então, se a gente faz parte dessa geração eleita, por que a gente, às vezes, acaba vivendo no pecado, vivendo em alguma situação de desobediência a Deus? Em 2 Coríntios 13:6 diz que nós fomos regenerados para ser ministros da nova aliança. E ministro tem o mesmo sentido de sacerdote, que nós somos também sacerdócio real. Nós fomos regenerados para ser ministros da nova aliança. E ministro tem o mesmo sentido de sacerdote, que nós somos também sacerdócio real. Ministro é aquele que apresenta a vontade de um líder superior e garante que a vontade desse líder superior seja cumprida. E nós somos ministros da nova aliança de Jesus Cristo. A vontade de Deus é para que todos se arrependam. E nós somos aqueles que vamos apresentar essa vontade de Deus e levar o Evangelho para que essas pessoas entendam e a vontade de Deus, que todos cheguem ao arrependimento, seja cumprida. 2 Coríntios 5,17 diz, uma das coisas mais bonitas é para dar uma nova chance. Ele nos regenerou para fazer tudo novo. Eu anotei aqui, a gente começou cantando uma nova história. Deus tem para mim. Ele quis que a gente começasse do zero. Tudo novo. Uma nova chance. Não importa o que a gente fez ou deixou de fazer, agora a gente é nova criatura e tem uma nova chance. E a realidade é que, às vezes, a gente, velho de igreja, estraga um pouco dessa nova chance.
Mas aí é que está uma das coisas mais lindas da Bíblia. A gente tem 2 novas chances. Já parou para pensar nisso? Quando a gente é salvo, a gente recebe uma nova chance pela salvação, pela regeneração. Mas o pecado permanece e muitas vezes a gente cai. Mas quem crê, quem faz parte da geração eleita, tem a certeza de que a linha Apocalipse vai acontecer dentro de pouco tempo. Deus vai fazer mais uma vez novas todas as coisas. Agora sem pecado, agora sem morte, sem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Se nós cumprirmos esses requisitos, nós fazemos parte da geração eleita. E se não, é o momento de clamar o arrependimento. Nós somos também sacerdócio real. Sacerdócio é aquele que traz as pessoas para perto de Deus. E tem o poder para entrar em contato com o próprio Deus. E outra característica do sacerdote é que ele dedica a sua vida a servir. No nosso caso, nós somos parte do sacerdócio real. Sacerdócio é aquele que traz as pessoas para perto de Deus. E tem o poder para entrar em contato com o próprio Deus. E outra característica do sacerdote é que ele dedica a sua vida a servir. No nosso caso, nós somos parte do sacerdócio real. Nós temos a missão de trazer as pessoas para próximo de Deus, por meio das nossas palavras e por meio da nossa vida. Será que a gente tem feito isso? A gente tem a missão de entrar em contato com Deus em favor das pessoas. A gente tem essa função, principalmente no Brasil, que está passando por uma inversão de valores cada vez maior e tudo está se tornando cada vez mais difícil. Nós estamos precisando de sacerdotes reais, sacerdotes do Rei, o Senhor, pessoas que vão se relacionar com Ele, vão servir a Ele, vão falar sobre Ele para as pessoas, que vão falar para as pessoas sobre Ele, que vão testemunhar, que vão obedecer a Deus e fazer com que por meio desse exemplo de obediência outras pessoas venham a se tornar sacerdotes também. Há vagas para sacerdotes reais. Que a gente possa fazer parte desses. E quem ainda não faz, essa noite é uma oportunidade. A gente tem feito o papel de um sacerdote real, a gente tem se relacionado, servido e obedecido a Deus. A gente fala de Deus para nossa família, parentes e vizinhos. Outra característica de um sacerdote é que ele era reconhecido como diferente por causa da sua roupa. Ele usava uma roupa que era completamente diferente de todo mundo. Ele vestia uma roupa especial. A gente sabe que na Bíblia roupa se refere à pureza. Como tem sido a nossa vestimenta? Eu não estou falando só de roupa que a gente veste. É muito mais do que isso, porque a roupa do sacerdote era só uma forma de mostrar, olha, eu busco viver de uma forma que agrada a Deus. E a lógica do sacerdote, o objetivo do sacerdócio era justamente que as pessoas olhassem para ele e vissem: essa pessoa vive para agradar a Deus.
Essa pessoa dedica a vida dela a agradar a Deus. E a gente é sacerdote também. Sabe que quando as pessoas olham para as nossas vestes, para aquilo que a gente se mostra, veste aquilo que as pessoas veem em nós. Será que o que as pessoas veem em nós levam elas a perceber que nós somos sacerdotes reais? Porque se não levar, então nós não somos. E agora a gente está falando para crentes. Porque só crentes podem ser sacerdotes reais. E vinculado a isso, nós somos na nação santa. Se o Brasil fosse uma nação santa, mas a realidade não é essa. A mensagem de Deus não é direcionada a uma nação feita por homens e organizada por homens. Existe uma nação, mais especificamente um conjunto de pessoas que pertencem a uma cidade. E essa cidade, ela não é daqui. Nós fazemos parte da nação santa. Nós somos representantes dessa cidade celestial. Mas será que a gente tem se comportado como alguém que faz parte dessa nação santa? Vivendo em santidade? Se vocês observarem o meu sotaque não é daqui. Porque eu não sou daqui. Se vocês observarem o meu timbre de voz, o meu jeito de falar, vocês vão perceber que não é um sotaque carioca. Porque eu falo como um cidadão que não é daqui. Os meus costumes não são daqui também. E se vocês conviverem comigo, vocês vão observar que eu não me comporto exatamente como um carioca. Quando nós não somos pertencentes a uma nação, nós não temos o dever de se comportar de acordo com ela. E sim de acordo com a nossa nação. E nós pertencemos à nação celestial. E o povo que pertence à nação celestial vive em santidade. E se a gente não vive em santidade, esse é o momento de buscar. Eu vou me direcionando ao final. Nós também somos parte do povo adquirido, do povo exclusivo, da propriedade peculiar de Deus. Todas as nações da terra são de propriedade do Senhor como Criador. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos um povo que não somente criados, nós fomos adquiridos, nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo preço de sangue pago por Jesus na cruz. Nós somos povo adquirido. Mas tem uma grande questão em relação a povo adquirido. Nós cantamos também, usa-me, e somos sua casa, muda de lugar aquilo que o Senhor quiser. E essa é a característica da propriedade. Quem é proprietário é que decide o que vai acontecer com aquilo que é da sua propriedade. O proprietário é quem manda na sua propriedade. A gente só é povo adquirido, comprado, se a gente deixa que Jesus seja o Senhor de nós. Porque se Jesus não manda em nós, como a gente pode dizer que nós somos propriedade dele? Isso tem duas implicações. A primeira delas não é a gente que decide o que a gente faz. Nosso corpo, regras de Deus. Nossa vida, regras de Deus. Não importa o que digam. Não são leis humanas. As leis maiores de nós
cristãos não é a Constituição Federal. É a Constituição de Deus. E essa é a Constituição de Deus. E nós precisamos observar a nossa Constituição, não da forma que nós vemos alguns tentando cumprir a Constituição humana. A Constituição humana é falha, essa aqui não. Então, se tiver algum tipo de problema, o problema é da gente que não cumpre. Mas a segunda implicação é: se nós somos propriedade adquirida por Deus, Jesus vai cuidar. Jesus vai reformar. Jesus vai administrar. Jesus vai fazer aquilo que é necessário para que tudo aconteça de uma forma perfeita, conforme a da vontade dele. Se nós somos propriedade de Deus, nós estamos sujeitos ao cuidado atencioso de Jesus. E Jesus compara a nossa vida a uma plantação em que Ele vai e ara, e aduba, e prepara para que a gente possa dar bons frutos. E nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, nós estamos sujeitos a todo esse cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus tem por objetivo que a gente dê fruto. E a gente cantou "Usa-me". Isso significa dar fruto. Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, se Ele é o nosso Senhor, se Ele está preparando tudo, a gente tem que dar fruto. E se a gente não dá fruto, o que está acontecendo? Mais do que o que está acontecendo? A culpa é de quem? Só pode ser de duas pessoas. Ou do proprietário ou do inquilino. E eu não tenho coragem de culpar o proprietário. Muito bem. Finalizando, última frase de 1 Pedro 2:9 é: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa função é anunciar as virtudes, e o termo grego de virtudes é o mesmo que poder. Nós somos mensageiros do poder de Deus aqui na terra. Esse é o objetivo que fez com que Jesus fizesse a gente se tornar tudo isso que é descrito aqui. Para que anuncieis as virtudes, não de qualquer um, mas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como um farol que brilha à noite, é o que a gente cantou. O farol emite uma luz. E essa luz, a gente sabe de onde vem. É a maravilhosa luz. E quem é tudo aquilo que aqui está dizendo que é, reconhece essa maravilhosa luz. E se algum de nós não está achando tão maravilhosa essa luz, talvez esteja faltando experimentar um pouco mais dessa luz. E esse é um convite para que a gente experimente conjuntamente e individualmente cada vez mais dessa luz de Jesus, para que a gente descubra e perceba cada vez mais como essa luz é maravilhosa e emita essa luz para o mundo. Amém? Amém? Amém. Muito obrigado, irmãos.